E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que a resposta seja sim. E hoje no nosso devocional eu quero falar sobre um assunto que tem muito a ver com o tempo em que nós vivemos. Nós, por natureza, já somos uma geração extremamente conectada. E nesse tempo de reclusão social, mais ainda, não é verdade? E eu quero falar com vocês acerca de alguns cuidados que nós devemos tomar ao consumirmos alguns materiais gospel ou cristão na internet. Há um texto em Colossenses capítulo 2, o verso 8, que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Eu confesso que como líder de jovem e adolescente, seria muito mais difícil manter contato com você se nós não pudéssemos contar com o uso da internet, mas graças a Deus nós podemos fazer o bom uso dela. Mas nós precisamos tomar alguns cuidados. Você já deve ter ouvido algo do tipo: olha, tudo que é demais estraga, tudo que é demais é prejudicial em algum momento. E como líder de jovens, como líder de adolescente, eu quero te dar alguns conselhos e dizer que você precisa tomar alguns cuidados. Eu já fui e ainda sou muito abençoado por consumir alguns materiais gospel, vamos assim dizer, ou cristãos da internet, mas nós não podemos negar algumas coisas. E a primeira coisa é que nós não podemos negar a influência que alguns mestres da internet exercem sobre a nossa vida. Há um texto em 1 Coríntios 15, 33, que diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É verdade que nesse tempo nós não podemos estar presencialmente juntos, mas contextualizando o texto para o momento em que nós vivemos, eu diria para você: não se deixe enganar. Algumas más companhias no mundo virtual podem nos corromper e nós devemos tomar muito cuidado. Afinal de contas, nem todo mundo que se diz que está lá por pregar acerca de Jesus, na verdade, tem as motivações corretas ou de fato está comprometido com a verdade. Então a resposta seria: eu não posso fazer o consumo de material da internet? Muito pelo contrário, eu só diria para você: tome muito cuidado com quem você segue. Há um texto em Mateus capítulo 7, o verso 21 e 22, que diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. O verso 23, então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam mal. Olha, Jesus está falando que naquele dia, no dia final, haverá muitas pessoas que fizeram grandes coisas em nome de Jesus. E Jesus dirá para aqueles: olha, afastem-se de mim, porque eu não vos conheço. E nós devemos tomar muito cuidado com quem nós temos seguidos nas redes sociais, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook ou em qualquer outro veículo que nós podemos utilizar pela internet. Então eu diria para você: consuma aquilo que nós podemos consumir da internet, mas tenha muito cuidado com isso. E é também um terceiro e último conselho: não tente adaptar o Evangelho. E me entristece o coração, porque muitos nós vemos na internet tentando adaptar o Evangelho, talvez para trazer uma mensagem mais aceitável, talvez para se tornar um pouco mais popular, e nós devemos correr desse tipo de coisa. Há um texto, uma orientação para Paulo, para um jovem pastor chamado Tito, lá no segundo capítulo de Tito, o verso 1, que diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. Não se deixe enganar, não descuide desse aspecto. Busquem aqueles que de fato estão comprometidos com a sã doutrina. Porque se nós nos alimentarmos de coisas más, assim como nos alimentamos fisicamente de coisas más, nós corremos em algumas doenças. Espiritualmente também, quando nós consumimos alimentos que não são de boa qualidade, nós adoecemos. Há um texto em Romanos 12, 2 que diz: não se amodem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tome cuidado, seja um jovem, um adolescente online, conectado, mas não seja negligente. Que Deus te abençoe, um forte abraço. Eu estou com saudade, mas em nome de Jesus, em breve nós poderemos novamente estarmos juntos. Deus te abençoe.